Formatação condicional. O uso da formatação condicional ou o uso da validação de dados são dois recursos importantes para que facilite o nosso dia a dia de trabalho e permitam que você busque recursos de diferenciações para essas nossas atividades. Como é que eu posso estar aplicando e como nós fazemos essas atividades ali dentro, sendo feitas de uma forma muito simples. Eu quero pegar um arquivo já trabalhado aqui com vocês, por exemplo, essa questão aqui do autossoma, ou então o Ares. Acho que o Ares está um pouco mais simples para que a gente possa estar mostrando isso. Eu posso selecionar o intervalo aqui e pedir a aplicação do recurso de formatação condicional, onde eu posso estar indicando e pedindo para ele realçar células. Quais são as maiores células, quais são as menores, quais são iguais, ou quem são os seus maiores ou menores valores disponibilizados, ou então barra de dados. Ao passar por ele, ele já vai apresentando, que a visualização prévia já lhe permite isso, ele já lhe mostra uma série de alternativas ou possibilidades. E você escolhe aquela que mais lhe agrade, seja na barra de dados, seja na escala de cores, seja no conjunto de ícones, indicando dentro deste contexto de informação que você tem selecionado, quem está acima, quem está abaixo, ou o perfil de ocupação de cada um deles ali. Ó. Podemos deixar nosso intervalo ali disponibilizado. Podemos aplicar quantas formatações condicionais desejarmos dentro desta condição para que você possa tornar a visualização e o perfil de leitura desses seus dados mais agradáveis. Podia estar sendo utilizado aqui, que eu quero reservar para mostrar para vocês um outro detalhe que nós vamos ver daqui a pouco. Voltando para o slide de apresentação, nós temos aqui, então, a possibilidade de utilizar barras de dados, escalas de cores, conjuntos de ícones e uma série de combinações, porque dentro de uma mesma formatação condicional nós podemos utilizar N combinações, e aí estamos sendo norteados pelo bom senso nessa utilização no conjunto de células que você tenha selecionado. Presentes também dentro de uma planilha ou pasta de trabalho, onde você pode estar aplicando quantas formatações condicionais você desejar nessa condição. E o resultado que permite facilidade na visualização dos resultados obtidos. Organização de tópicos. Organização de tópicos é um outro item muito importante para facilitar o trabalho nessa nossa pasta de trabalho ou na organização das nossas informações. Permite que você visualize e monte, inclusive, diferentes perfis com essa estrutura. Nós temos aqui um exemplo de volume de vendas, onde nós temos, de novo, uma série de produtos sendo comercializados. A pasta de trabalho aqui ela já tem uma peculiaridade, onde você tem o volume de dados que você fez em cada um desses períodos e já a disponibilização do total de vendas de cada um dos trimestres. Aqui optou-se por fazer um modelo de relatório já pensando em um layout de saída específico para isso. Só que, dependendo do nosso público, essas informações podem não ser exatamente aquilo que nós gostaríamos de exibir a todos eles. Por exemplo, no caso da diretoria, não haveria necessidade de mostrar a eles os dados abertos por cada um dos produtos. O que foi vendido em cada uma das respectivas lojas já seria o suficiente. Ou posso dar apenas uma pincelada total geral, venda por trimestre e assim por diante. Mantendo uma célula qualquer desta estrutura selecionada, e apenas então somente uma, nós vamos até a guia dados. E na guia dados nós temos aqui na estrutura de tópicos, que é o que nos interessa, o botão agrupar autotópicos. Ao fazer esse tipo de ação, com um único clique de mouse, ele já nos disponibilizou essas informações e já apresentou o agrupamento de autotópico, tanto na vertical quanto na horizontal. E qual é o truque de utilização disso? Ele está utilizando as referências aqui das células de soma que eu utilizei para isso. Aqui eu tenho dados, como nós podemos observar aqui na barra de fórmula. Eu tenho os dados de venda de cada um dos meses e aqui eu tenho uma soma. Aqui eu tenho os dados de venda de cada um deles e a soma. E a mesma coisa acontece aqui na vertical. Os dados de venda
da loja norte e aqui foi solicitado o indicativo de soma. O Excel já detectou esse tipo de informação e já fez esse agrupamento, assim como ele já detectou aqui a soma de I21, I16, I11 e I7, que são os respectivos totais de cada um dos produtos, e já aplicou também um intervalo onde ele permite que eu possa manter tudo aberto, fecha para que eu possa ver só os totais por loja ou fecha para que eu veja só o total geral. E a mesma referência no caso da horizontal. Vejo só os valores de trimestre e vejo só os valores ano. Com isso eu consigo agrupar e visualizar as informações do modo mais conveniente. E posso trabalhar com isso, inclusive, com alguns exemplos. Eu não preciso ficar clicando muito para lá ou para cá, ou se for uma combinação muito grande disso, de alternativas para isso. Eu posso vir aqui em exibição, e aqui eu tenho outro recurso que permite que eu controle este modelo. Eu vou adicionar um novo modelo e vou dizer para ele que isso aqui é um modelo detalhado. E um clique no botão OK. Posso fazer a visualização destas informações para um novo modelo de visualização, onde, caso o gerente queira, ele pode estar abrindo, visualizando um dado específico ou um trimestre detalhado específico neste caso. Posso solicitar que os títulos, nesse caso, sejam retirados ou podem estar sendo acrescentados, ou então eu posso fechar toda a estrutura. Deixar toda a estrutura e fazer o indicativo Eu não preciso de mostrar detalhes da teoria, só preciso de fazer um informativo de como é que nós estamos no total geral. Os dados estão aqui disponibilizados. Está pronto. Quero voltar aqui, eu posso buscar e falar, quero ver os dados de gerência. Está ali. Quero ver os dados detalhados. Eles estão aqui. Quero fazer exibição da referência de diretoria. E os dados estão ali presentes. Ou seja, eu posso trabalhar de uma forma muito prática e simples nesta condição. Lembrando, modo de exibição personalizado, como nós visualizamos aqui, ao eu adicionar, ele está trazendo para cá todas as configurações de impressão. O que quer dizer isso aqui também? Isso é outro recurso muito importante para o nosso dia a dia. Caso você queira fazer diferentes modelos de impressão, não há necessidade de montar macros. Olha, eu preciso de fazer a impressão desse relatório e eu preciso que ele saia em retrato. Para esse outro usuário tem que sair em paisagem, assim por diante. Eu não preciso de montar macro nisso. Só faço indicativo de qual modelo eu quero fazer. Crio o modelo, faço todos os ajustes, porque ele está buscando as informações de configuração de impressão aqui e a exibição de linhas e colunas ocultas ou autofiltro aplicado. Então ele permite, através desse modelo do gerenciador, de criar visões muito rapidamente e distribuí-las junto com a mesma pasta de trabalho, sem que eu tenha que estar usando macro ou envolvendo muitos passos para poder estar repetindo essas atividades à exaustão. Volto a frisar, a combinação de recursos do Excel é que faz efetivamente a diferença e torna o nosso trabalho significativamente mais produtivo. Recursos que valem um clique. Precisa inserir a hora, Ctrl 2 pontos, como nós vimos lá já no exemplo. Precisando de você fazer a inserção da data de hoje, que ele vai buscar a data ou a hora sempre com o relógio do micro, Ctrl, ponto e vírgula, você tem isso disponibilizado. Quando possível, utilize células satélite, células de apoio, como aquele exemplo mostrado na tabela de cálculo do imposto de renda, que precisa de fazer alguma alteração, é nele que você vai buscar. Precisa de inserir ou retirar linhas e colunas, Ctrl, seleciona o intervalo desejado, Ctrl+, insere, Ctrl-, retira o número de linhas ou colunas de acordo com o que você havia selecionado. Como eu havia comentado, existem milhares de teclas rápidas no Excel, porque todos os comandos têm elas disponibilizadas. É uma questão de conhecer os comandos, em função de conhecer os comandos que você mais utiliza no dia a dia, saber quais são as teclas rápidas que podem ser utilizadas em cada um deles. Trabalhando com data e hora.
Esse é um outro recurso fantástico dentro do Excel que permite que você faça qualquer tipo de cálculo que você precisar. Seja com hora, seja com data, seja com valorização de hora, inclusive, por exemplo, multiplicando o número total de horas trabalhadas por um determinado valor, saber qual que é o resultado final disso e assim sucessivamente. Quero mostrar aqui para vocês um pequeno exemplo inicialmente. O primeiro deles, um trabalho onde você está fazendo o apontamento de horas ou atividades realizadas. Hora de entrada da manhã, entrada e saída, tarde, entrada e saída, e aqui você tem o resultado geral. O primeiro ponto que talvez eu esteja chamando a atenção de alguns de vocês, entrei às 18 horas e saí às 2 da manhã. Eu quero saber o número de horas trabalhadas entre essas duas datas. Um detalhe, sinal de igual, se eu fizer o indicativo de, caso eu faça o indicativo de trabalho de 10h50 menos 8h30 da manhã e bater o Enter, ele vai me indicar aqui o número total de horas trabalhadas neste período, 2 horas e 20. Sinal de igual, 2 menos 18 horas, ele não consegue fazer esse tipo de cálculo. Por quê? Está dando um valor negativo nesta condição. Caso eu selecione aqui e peça o F9, ele está me fazendo indicativo. E não existe, neste caso aqui do Excel, hora negativa. A não ser que você altere a forma de cálculo e vá dizendo que ele está usando o padrão 1904 para fazer esse tipo de cálculo. A diferença é o fato de que data no Excel é um número inteiro, hora é um número decimal. E como o relógio vira, 2 da manhã é um horário menor do que 18 horas, por isso que ele não consegue fazer o cálculo. Mas como é que nós estamos conseguindo realizar o cálculo aqui? Porque nós estamos usando aqui, na verdade, a função mod para fazer o cálculo. A função mod está trabalhando com o resto desta condição. Então, ele está fazendo indicativo de E5 menos D5 e está trabalhando com o resto dele que consegue fazer esse tipo de cálculo. Uma outra dica. Eu quero somar esse total de horas trabalhadas. O Alt igual é a tecla rápida que a gente usa para fazer a soma. Ele já me indicou o intervalo, Enter. Ele está me indicando ali que deu um total de 3 horas, 5 minutos e 0 segundos. Mas, ao olhar rapidamente aqui, eu consigo observar que, na verdade, eu já trabalhei mais do que 24 horas aqui. Como é que ele está me fazendo o cálculo e me mostrando 3? Aqui ele está me mostrando o formato de hora. E o formato de hora para o Excel, nesta condição, ele tem 24 horas. Lembrando, a parte inteira do número, porque o cálculo interno que ele faz com data e hora são números, na verdade. A parte inteira é a data, a parte decimal é a hora. Meia-noite, 0. 6 da manhã, 0,25. Meio-dia, 0,50. 6 da tarde, 0,75. E o relógio é incrementado. Bateu meia-noite, ele acrescenta 1 na parte inteira, 0 a parte decimal e faz a contagem novamente. O que nós precisamos de fazer aqui, a conta ele está fazendo efetivamente certo. O que falta aqui, na verdade, é um truque de formatação. Se eu pedir botão direito do mouse e solicitar aqui a formatação de número personalizado, eu vou buscar um formato de número que eu tenho presente aqui no Excel, que é o H entre colchete. Como eu não quero fazer a visualização dos segundos, eu retiro o segundo daqui, um clique no botão OK e o resultado agora já me mostra como se deve. 27 horas e 5 minutos. Por que ele estava me mostrando 3 horas e 5? Porque era o que excedeu 24 horas. Ou o que ele excedeu em múltiplos de 24. Se fosse total de 50 horas, ele estaria me mostrando 2 aqui. Por quê? O que excedeu a um múltiplo de 24 horas. Porque ele vai estar me mostrando só a parte decimal. Se eu coloco aquele H entre colchetes, ele passa a fazer o cálculo e me mostrar também a parte inteira, que é o que eu tenho, que é no caso o 1 ali, que me indica o 24 horas trabalhadas. E aqui um outro truque muito legal também. Sinal de igual, total de horas trabalhadas, multiplicado pelo valor do homem-hora, deveria estar me dando 270 e poucos reais de resultado. E me dá aqui 11,28. Justamente por conta disso. Falta um coeficiente de correção nesta condição aqui. E esse coeficiente de correção é muito simples de você memorizar. Quantas horas nós temos no dia? 24. Pois é, vezes 24. Ao fazer esse indicativo aqui, o resultado passa a ser calculado na casa dos centavos. Se você trabalhar 27 horas e 5 minutos e receber 10 horas por
R$10 por hora, você tem direito a R$270,83. Dúvidas a respeito disso? É só em um deles aqui nós alterarmos e acrescentarmos mais 25 minutos, por exemplo, para que nós tenhamos uma quantidade de hora quebrada, 27 horas e 30 minutos, o que daria R$275 aqui. Aqui, ao invés de 17,35, nós vamos fazer o indicativo de 18 horas. Enter. E o resultado está ali. 27 horas e 30 minutos trabalhados, a R$10 a hora, R$275. Ou seja, podemos aqui fazer qualquer tipo de cálculo com hora que você desejar. E vamos um pouquinho mais. Podemos fazer qualquer tipo de cálculo também com as datas. A data de hoje, mais 65 dias, nós teremos o dia 18 de agosto de 2013. Lembrando que a função hoje me traz somente a data. E a função agora, conforme disponibilizado aqui, me traz a data e a hora. Se você observar, a mesma função está aplicada aqui ao lado na célula F5, só que sem formato. O dia de hoje é o dia 41.439. E é assim que ele calcula. O dia número 1 nessa sequência de organização é o dia 1º de janeiro de 1900. E ele vem acrescentando datas e números nessa sequência até que você chega à data de hoje, 14 de junho de 2013, que é o número 41.439. O Excel, na verdade, utiliza o formato de data ali disponibilizado como uma máscara. Tanto é que se você disponibilizar a célula aqui ao lado e pedir Ctrl, ponto e vírgula, que é a tecla rápida que nós usamos para pôr a data, deixar aqui disponibilizado, ele apresentou a data aqui para você, ok? Mas, se você vier fazer a solicitação aqui e pedir para limpar o formato dessa célula, ele vai apresentar um número ali para você, que é o número sequencial que ele utiliza para fazer esse tipo de informação, ok? Um outro erro muito comum que acontece, em qualquer outra célula, Ctrl, ponto e vírgula, eu faço a inserção da data, eu vou lá e limpo com a tecla Del. Ao usar a limpeza dessa informação da tecla Del, eu estou retirando só o conteúdo, não o formato. Aí vem algum usuário e digita lá um número 1254. Enter. E aparece essa coisa esquisita. Mas eu digitei 1254, ele está me devolvendo 7/6/1903. O que é isso? Ele manteve o formato de data ali disponibilizado. A hora que você digitou um número, ele interpretou isso como a representação de uma data. E o número 1254 é o dia 7 de junho de 1903. Por isso que você consegue organizar e fazer esse tipo de sequência de cálculo. Por isso que ele permite que você, ao usar o dia de hoje, mais 65 dias, você descobre que ele vai cair no dia 18 de agosto de 2013. Ele vai fazer o cálculo para você, indicando ano bissexto, inclusive, caso você tenha isso no intervalo desejado, datas ou meses com 30 ou 31 dias, 28 ou 29, no caso do ano bissexto, e ele faz o cálculo para você com exatidão. A mesma coisa acontece, a data de hoje, mais 65 dias úteis. Aqui no caso nós estamos usando uma outra função do Excel, que é a função dia-trabalho. A função dia-trabalho, como é que ele faz o cálculo disso? Eu indico a data inicial para ele, indico qual é o número de dias que eu quero que ele faça o apontamento e os feriados que ele deve utilizar e eliminar desse intervalo. Ele elimina automaticamente todos os sábados e domingos e os intervalos que estão colocados nessa lista de feriados. Qual é a lista de feriados? Nós temos uma planilha de apoio aqui chamada feriados, onde nós temos a lista de feriados que vão de 1º de janeiro de 2000, duplo clique na borda inferior, ele vai até a última célula ocupada, dentro desse intervalo, 25 de dezembro de 2020. Ele tem a lista ali completa, 200 e tantos dias relacionados em feriados nesse intervalo, e ele vai eliminar os feriados que ocorrerem dentro deste intervalo. A partir do dia 14, mais 65 dias úteis. Isso aqui, por exemplo, é um cálculo ótimo caso a gente pretenda fazer algum tipo de aplicação financeira, um resgate ou um investimento em 30 dias úteis, ou algum tipo de compromisso que vence em 65 dias úteis. E esse é o recurso que ele organiza para você de modo muito prático. Lembrando que ele elimina automaticamente os sábados e domingos e os feriados da lista. E caso algum feriado que você tenha colocado nessa lista
ocorra em um sábado e um domingo, ele não elimina duas vezes. Ele faz o batimento dessa informação e elimina aquela data para você uma única vez. Tem uma outra condição que você pode trabalhar aqui com diferença entre datas. A data de uma data qualquer, 26 de março de 2013 e o dia 28 de junho de 2013. Ele vai te indicar esse intervalo, quantos dias corridos ou quantos dias nós tivemos nesse intervalo. É uma data menos a outra, simples assim para que você obtenha o resultado. E ele vai te fazer um indicativo, 94 dias. E quantos dias úteis ocorreram entre essas datas? Aí você vai usar a função dia-trabalho total. Função dia-trabalho total também com 3 argumentos muito parecida com a dia-trabalho. Ele vai fazer o indicativo para você, onde você aponta qual é a data inicial, qual é a data final e quais são os feriados que têm que ser eliminados. Se você não colocar feriados, ele vai eliminar somente sábados e domingos nessa condição. Se você colocar os feriados, ele também eliminará os feriados que ocorrerem entre segunda e sexta. Ah, mas eu tenho as pontes. Se você não estiver trabalhando nas pontes ou elas não puderem ser computadas nessa contagem, você deve incluir as emendas de feriado nesta condição também. Aqui nós temos uma outra função disponibilizada, que é a função DataDiff, que permite que você utilize, através desse recurso, o cálculo e apresente, como no nosso exemplo aqui visualizado, o número de anos, meses e dias que transcorreram entre duas datas. No nosso caso aqui, de 1º de abril de 2002 até 10 de julho de 2004, quantos anos, meses e dias transcorreram entre essas duas datas. E o Excel, com o auxílio da função DataDiff, realiza esse tipo de trabalho para você. E aqui nós temos um outro exemplo, uma pergunta que nos fizeram até um dia em uma palestra que nós estávamos realizando em um cliente. Eu gostaria de fazer o cálculo do número de horas trabalhadas para atendimento de um suporte técnico, onde eu faço o indicativo nessa célula. Dia 25 de 3 de 2013, a abertura do chamado foi feito às 9 horas e 30 minutos e o encerramento desse chamado foi feito no dia 28 de março de 2013, às 15h30. E eu preciso de calcular o número de horas que transcorreram dentro desse chamado, mas somente as horas úteis. E aqui ao lado eu indico que as horas úteis, elas transcorrem das 9 da manhã às 18 horas. Se você observar, essas células possuem nomes, que facilita o trabalho de entendimento. Essa daqui ela tem o nome de abertura de chamado, essa outra célula tem o nome de fechamento de chamado, onde eu tenho o indicativo disto. Aqui ele faz o indicativo de hora de início dia, hora final dia. E aqui eu posso fazer o cálculo indicando esta informação. Com o uso da função C, eu estou solicitando que este cálculo somente seja realizado se a informação de abertura e fechamento de chamados estiverem preenchidos, porque só o primeiro estiver preenchido não adianta, e depois o cálculo do número de horas trabalhadas dentro deste intervalo. Primeiro pelo número de dias úteis, porque aquele também vai saltar automaticamente sábados e domingos, a respeito disso, e as horas trabalhadas dentro do início e do fechamento do dia. Caso queira fazer uma conta, por exemplo, fazer uma abertura de chamado, indicando que esse chamado ele foi aberto na data de hoje, dia 14 do 6. Podemos manter até o mesmo horário, ok? Fiz o indicativo disso. Como a hora está dando negativa, o intervalo apresentou desta forma. Eu vou fazer a solicitação indicando que conseguimos fazer o fechamento deste pedido na segunda-feira, dia 17. Então, vou fazer um indicativo dizendo que isso foi no dia 17 do 6. Enter. E o cálculo está ali realizado. As horas trabalhadas no dia de hoje, das 9h30 até as 18h, mais das 9 até as 15h30 na segunda-feira, o cálculo ali disponibilizado. E a conta básica, quanto que custa o valor hora a respeito disso e o custo total do suporte técnico. Com esses exemplos podemos mostrar a vocês que temos condições de realizar qualquer tipo de cálculo necessário, com datas e horas
dentro dessa nossa estrutura do Excel, sem maiores dificuldades. Caso vocês tenham interesse, essas planilhas estão disponibilizadas para download no site da Mondio, no endereço indicado para vocês aí na tela. Um outro detalhe importante que eu gostaria de comentar com vocês: Excel também é cultura. Uma dúvida que talvez permeie a todos vocês. Como é que a gente define a Páscoa? É um negócio meio esquisito, porque todo ano a Páscoa cai numa data diferente. Nunca conseguimos fazer com que ela acontecesse na mesma data, um ano depois do outro. Ela tem uma flutuação um tanto quanto esquisita a respeito disso. Alguns diriam que a Páscoa é definida 40 dias depois do Carnaval. Eu diria que está errado. Na verdade, não são 40 dias, e sim 47. E não é depois do Carnaval. O Carnaval é que é marcado 40 dias antes da Páscoa. A Páscoa, na verdade, acontece numa situação um tanto quanto esquisita. Ou pelo menos a definição dela, né? A Páscoa acontece no primeiro domingo de lua cheia após a entrada da primavera no hemisfério norte ou do outono no hemisfério sul. Ou seja, ela está relacionada ao calendário lunar. Ao primeiro domingo de lua cheia depois do dia 21 de março. É um processo um tanto quanto esquisito em termos de cálculo. É mais fácil ir olhar na folhinha e verificar quando é que calcula isso. Ou então, você utilizar o Excel, porque o Excel tem uma fórmula que permite esse tipo de ação. Por exemplo, nós vamos ao ano de 2013, ele está me indicando. A Páscoa esse ano será no dia 30 de março, ou melhor dizendo, foi no dia 30 de março de 2013. Em 2014, o ano que vem, será no dia 20 de abril. E assim sucessivamente. Ou seja, Carnaval, podemos observar aqui que ele é Páscoa menos 47. Sexta-feira Santa, Páscoa menos 2. Corpus Christi, Páscoa mais 60. E aqui a fórmula maluca que você tem disponibilizada para fazer o cálculo da Páscoa. Aqui nós estamos usando ano ref, que é esta célula aqui selecionada, indicada aqui, é o indicativo de ano ref, e ele utiliza essa fórmula maluca, que eu humildemente diria a vocês que eu não consigo explicar, porque já tentei e não consegui. Isso foi uma cola que nós recebemos do time de desenvolvimento lá do Excel, e que uma vez conversando com eles, eles nos disseram, eu reclamando com eles que não tinha como fazer esse tipo de cálculo, eles falaram, não, tem sim, tem pelo menos 3 ou 4 diferentes modelos e nos encaminharam 2 deles. E esse é o, diria, menos complicado ali disponibilizado. E está ali, caso quem precisar, é só depois fazer um copy-paste dessa informação. Assim como também nós podemos fazer cálculos de datas fixas no caso, por exemplo, o Dia das Mães, que é todo o segundo domingo do mês, ou o Dia dos Pais, que é sempre o segundo domingo do mês de agosto. E a organização dessas informações permite que você trabalhe com os seus modelos de calendário organizados de uma forma bastante interessante, como este exemplo que eu gostaria de apresentar a vocês. Aqui nós temos um exemplo baseado nesta condição. É um calendário de folga de funcionário, por exemplo, ou um calendário móvel, que ele não tem macro, ok? É um XLSX, conforme indicado no nome aqui. E se você caminhar, essas datas estarão caminhando também, tá ok? Podemos observar 2015, 2016 será um ano bissexto, então vai aparecer uma coluna adicional aqui ao final do mês de fevereiro. Eu já tenho indicativo lá o ano bissexto disponibilizado, sai o ano bissexto novamente, e ele está trabalhando com 2 situações: formatação condicional, que nós vimos agora há pouco, que está disponibilizado em cada uma das células nessa condição, e a lista de feriados aqui disponibilizada. E são feriados móveis, feriados em que a data, eu sei quando ela acontece, por exemplo, todo 1º de janeiro é uma data móvel, e o ano, eu estou utilizando o ano de referência que eu tenho disponibilizado aqui na agenda de folga, que é esta referência, ano ref, que eu tenho aqui disponibilizado.
E os formatos são disponibilizados através do uso do recurso da formatação condicional. Se nós formos até o gerenciador de regras, nós temos o indicativo aonde eu faço o apontamento da fórmula. Eu peço para procurar a data de referência desta informação, que é a data que eu tenho disponibilizada aqui em cima nessa célula, se ela está presente naquela minha lista de feriados. Se estiver presente, ela vem pintada de amarelo. Se não estiver presente, ela vem com um false, o indicativo, e ela vai deixar isso em branco. E o outro indicativo, aqui disponibilizado, é para saber qual é o dia da semana. Se for o dia da semana 7, que é sábado, ou 1, que é domingo, ele busca. Se for, ele pinta de cinza, senão ele deixa o indicativo de branco. São efeitos simples, e volto a frisar, combinando recursos da ferramenta e que nos deixa disponibilizado para que você tenha esse tipo de ação ali presente. Validação. Validação é um recurso muito prático no produto que permite que você restrinja a digitação de dados em uma planilha. E com isso elimine uma série de possibilidades ou erros que possam vir a acontecer. Um local onde você quer que seja disponibilizado somente uma data ou números dentro de um determinado intervalo, ou um range de informações, ou produtos dentro de uma lista específica, e com isso você consegue filtrar muitas das informações e evitar problemas. Só que nós conseguimos, com a utilização de recursos e de uma forma um pouco mais inteligente na ferramenta, fazer com que essas informações sejam disponibilizadas de um modo muito prático. Vamos a um exemplo disso. Tem as informações aqui disponibilizadas nesta pequena planilha, onde eu posso ir até um pouco além. Eu tenho aqui uma lista de validação, onde eu escolho qual é o produto que eu desejo. E se eu ver na célula ao lado aqui, eu tenho essa lista disponibilizada. E se eu trocar o produto aqui, eu quero ver agora vinho tinto, e selecionar a lista que mudou. Ou seja, a lista e as informações que eu tenho disponibilizado na coluna C variam de acordo com aquilo que eu tenho disponibilizado na coluna B. A mágica disso não é a utilização pura e simples do recurso de validação. Na verdade, essas informações estão todas organizadas aqui nessa nossa planilha de apoio. Eu tenho aqui as informações disponibilizadas, os vinhos nas suas respectivas categorias, quantidade mínima e máxima de cada um deles, valores unitários, as suas respectivas categorias, é onde eu utilizo a informação da coluna B, que sai daqui, o da coluna C sai de cada um desses intervalos, e a lista de clientes que eu tenho disponibilizado aqui. A lista de clientes sai dessa lista, e não adianta eu digitar nenhum outro tipo, ele não vai deixar, ele bloqueia a utilização, tá certo? Eu tenho que fazer a inserção somente da informação presente nisso. A mesma coisa acontece com relação a datas. Eu vou fazer um indicativo aqui do dia 20 do 1, por exemplo. E ele deixa fazer a inserção dessa data, mas eu posso fazer de uma data futura, por exemplo, no caso 20 do 6. Ele não vai deixar a disponibilização porque eu não posso fazer lançamentos futuros na condição desta informação, e sim somente dados ou datas referentes até a informação de hoje. E aqui eu tenho a informação disponibilizada. Selecionei um vinho diferente, eu tenho uma lista diferente. E essa lista vai mudar efetivamente de acordo com a informação que é selecionada nesta condição. Para entender como é que isso aconteceu, na guia dados, eu posso ir até a validação de dados, e em validação de dados eu faço indicativo que eu estou usando a função desloc. Novamente, a função, como eu havia comentado, 1001 utilidades do Excel, onde você pode realizar uma série de atividades com ela. E a função desloc é que permite, de acordo com a informação que eu tenho disponibilizado aqui ao lado, ele busca um grupo de informações ou de produtos de vinhos diferentes organizados em cada um deles aqui, para que eu possa fazer a apresentação dessas informações. E algumas outras coisas podem ser utilizadas nesta condição de validação. Um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é no caso do gráfico automático, onde, caso eu
faça o controle aqui, digite um novo nome ou um novo produto, ou queira repetir um já existente, a validação também não deixa eu fazer esse tipo de ação. Mas desconhecia algum tipo de recurso na validação que fizesse isso. Se nós acessarmos a informação que tem disponibilizado aqui na guia dados e utilizar o recurso de validação de dados, nós vamos ver que nós estamos usando um formato personalizado e aqui nós estamos fazendo uma contagem, um cont-C, do intervalo de produtos a informação de A11. Observe que a A11 aqui está sem o cifrão, ou seja, em cada célula ele muda de referência. E essa informação pode aparecer no máximo até uma vez, ou seja, ela tem que ser obrigatoriamente menor que 2. O cont-C me indica, olha, só pode fazer isso se o valor for menor do que 2. E com isso eu faço esse tipo de bloqueio e de informação não permitindo. Aqui ele estava falando de A11 porque é a célula que eu estou apontado. Se eu vier aqui nessa condição e pedir para fazer a mesma verificação, validação de dados, ele está apontando para A7. É esse detalhe e flexibilidade que nos dá uma alternativa muito grande e uma gama de utilização muito prática no nosso dia a dia. E a utilização, por exemplo, da validação, que permite que você faça até exemplos mais eficientes, como o que nós estivemos mostrando para vocês aqui do autossoma. Estão lembrados que nós tínhamos aqui a condição do autossoma, ele me mostra todos os dados, mas talvez não fosse exatamente isso que eu queria. Então, vamos fazer um pequeno truquezinho aqui. Nós vamos acrescentar uma planilha nova, essa planilha nova se chamará apoio. E aqui nessa planilha apoio, nós vamos copiar essa lista. Eu quero copiar, apoio, vamos colar aqui. E aqui eu tenho a minha lista que nós vamos chamar de produtos. Essa é uma das formas de nós definirmos o nome. Aqui nós estamos assumindo que nós não vamos incluir ou acrescentar nenhum novo produto à venda. E nós vamos simular um outro problema mais lá na frente que vai gerar uma dificuldade e nós voltamos aqui e corrigimos esta condição. Eu quero voltar agora aqui em pedidos e eu vou eliminar essas informações que eu tenho aqui disponibilizadas. Eu quero excluir, ok? Eu quero fazer com que aqui ele apresente o produto que me interessar. Então nós vamos pedir aqui, no caso, na guia dados, em validação de dados, nós vamos solicitar que essa validação de dados aqui aceite produto oriundo de uma lista. F3, a lista produtos está ali disponibilizado, está pronto, um clique no OK e calça. Quero trocar camisa, ele está me dando o total de camisa. Vamos conferir? 90, Ctrl, 94, eu tenho mais camisa aqui? Não, não tenho. 184, 184, o valor bateu. Então, se vocês observarem, a combinação de recursos presentes no Excel torna o nosso trabalho ainda mais prático. E aqui podemos selecionar o indicativo dos meses, Ctrl, aqui do produto, e pedimos Alt F1, e o gráfico com as informações já está disponibilizado e eu posso mantê-lo aqui junto com a minha estrutura de consulta. E simplesmente troco as informações e os dados já são automaticamente visualizados. Podemos trabalhar até com um pouco mais de recurso. Olha, minha planilha está um pouco grande, eu gostaria de ter uma ideia mais clara de onde ele está buscando as informações, etc. Nós podemos trabalhar com o conceito da formatação condicional, usando, de novo, combinação de truques, combinação de recursos, na verdade, presentes no Excel, onde a mescla dessas informações torna o nosso trabalho ainda mais eficiente. E aqui na formatação condicional, nós vamos criar, no caso, gerenciar uma nova regra, onde eu vou pedir que, nessa nova regra, esta informação seja utilizada usando uma fórmula. E a fórmula será o quê? Sinal de igual. Eu gostaria de que essas informações aqui, desta célula, no caso B3, como essa informação vai andar ao longo
caminho ou desse intervalo, eu não posso deixar fixada na célula B3 como está indicado aqui, e sim somente na coluna B. Ou, na verdade, não precisaria nenhuma delas, porque o deslocar delas seria suficiente. Ou deixar aqui, fixo aqui. A informação que eu tenho disponibilizada aqui tem que ser igual à informação que eu tenho colocada aqui. E se isso ocorrer, eu gostaria que o preenchimento dessa célula fosse feito de, por exemplo, amarelo. Um clique no OK, um clique no OK, e eu já tenho ali disponibilizado. Se vocês observarem, ó, sapato está em destaque porque é sapato que eu tenho selecionado aqui. Eu quero trocar agora por blusa. E ele vai selecionar blusa. E agora, calça. Ok? E o gráfico que estava sendo visualizado aqui aparece. Ah, mas não está bem apresentado, não tem problema. Nós podemos trazer, diminuir um pouco o tamanho do gráfico, deixar ele melhor organizado aqui, colocar ele aqui ao lado da minha tabela para que possa estar sendo visualizado de uma forma mais eficiente. E a flexibilidade é que permite que façamos um trabalho mais interessante. Por exemplo, eu posso vir até aqui e acrescentar agora, eu vou inserir um produto. Por exemplo, no caso aqui da loja Centro, eu não estava fazendo a venda de sapato. Vou passar a vender sapato. E ao fazer o indicativo dos valores, vamos até alterar a informação aqui de baixo para ver como é que ela se comporta. 10, 20, podemos observar que aqui embaixo ele já vai alterar a informação automaticamente, estava de 130, foi para 150, e fazemos a ampliação desta informação. E está pronto, tá ok? E ele já está presente. E aí temos a informação ali organizada, ok? Ponto importante, se eu acrescentar um novo produto na lista, eu preciso de vir até aqui e acrescentar este produto. Relacionando este produto para que ele possa estar sendo visualizado lá também. Agora eu quero camiseta. Mas aí é um problema. Se eu vier aqui, camiseta não vai aparecer ali. Por quê? De novo, por conta daquele problema da referência que nós utilizamos de produto, que está como endereço absoluto. Se eu fizer a troca aqui em gerenciador de nomes e disser para ele que esta minha referência aqui na verdade não é isso, mas sim é sinal de igual, desloque, sinal de igual, abre parênteses, a minha referência está disponibilizada inicialmente aqui, ponto e vírgula, não quero fazer deslocamento por linha, nem por coluna. Conte valores. Posso solicitar um determinado intervalo. Não vou trabalhar com mais do que 20 produtos nessa lista. Ponto e vírgula 1. Fechar. Está disponibilizado. Camiseta já é um produto que está presente aqui. Não tenho nenhum lançado. Basta fazer a criação da estrutura. Inserir camiseta nessa estrutura, 10, a linha amarela já é selecionada automaticamente, 10, 20, e a informação já é disponibilizada e já está apta a ser utilizada. Então podemos observar nesses últimos exemplos aqui que a combinação desses recursos nos permite ampliar consideravelmente a qualidade do nosso trabalho e tornar o nosso trabalho muito mais rápido e racional.